E awari quare mareteriu. E awari wara. Ere quare mara. E vou aguardar um pouco, né? Pegando surpresa aí, entrando surpresa. Surpresa não, que nada é por acaso, né? Ah, deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Rê! Seja bem-vindo. Lerro Ia. É isso mesmo? Seja bem-vindo. Deixa eu acenar para vocês. Seja bem-vindo, viu? Tô aguardando o povo entrar pra gente começar a falar. Dedutra, seja bem-vindo. Cabocla Queiroz, seja bem-vinda. Vishkayará, Nandene Porã Eté. Falar um pouco sobre as medicinas sagradas e as artes de magia sagrada da mata, da floresta, né? Dando continuidade ao que eu já venho passando aí em lives aqui pelo Instagram. Vamos ver se entra mais aí. É a primeira vez, vocês que estão entrando, é a primeira vez que você está fazendo contato aqui comigo? Fala para mim aqui, ó. Escreve aqui para mim. Daqui um pouco, quando for ali às 20 horas, eu tenho aula para um grupo grande interno para ser dado dentro do portal. Até lá a gente vai conversar um pouquinho, que eu quero ensinar, falar também, né, sobre uma ação magística que envolve a capacidade de você trabalhar com o seu caminho, com o seu destino, para nascer novos ciclos. Ah, você já conhece as lives, né, Dedutra? Deixa eu ver. Só você que falou aqui, tá bom. DR Dutra. Tá certo, tá certo. Muito bem. Tá muito bom, muito bom, muito bom. Agora, finalzinho do dia. O pessoal ainda tá aqui trabalhando. Tá num pique só, mas finalizando também, né? Tá? Seja bem-vindo. O Wagner, Diogun, seja muito bem-vindo. Eline Oliveira, seja bem-vinda. Vishkayará para vocês, viu? Que a luz maior ilumine, fortaleça, traga potência e que a gente possa fazer um bom momento, esse nosso momento agora, tá? O pessoal tá chegando aí, ó. Maísa, seja bem-vinda. Marlene. Eu estava falando aqui com o pessoal que já tinha entrado que essa live é a continuação das lives que eu venho fazendo sobre os aspectos da magia da floresta, da mata, a magia xamânica. Porque xamanismo é entendido apenas como
dançar em volta da fogueira, entendeu? Toques de tambor, flauta, principalmente a associação com o xamanismo só americano dos parentes do norte, né? Mas xamanismo é muito além disso, né? Primeiro que precisamos entender que o xamanismo ela é a arte, a ciência, a filosofia e a religiosidade de todos os povos do mundo, de forma milenar. E sendo milenar, o primeiro aspecto de toda esta religiosidade, não é religião, hein? É religiosidade, é anterior à religião, tá? Eu não falo de religião, eu falo de religiosidade. Todos esses povos milenares praticavam o conhecimento da alquimia da natureza, de entender os movimentos da natureza, para produzir caminhos em seu destino, em sua vida. Todos os povos. Não é só o povo indígena. Todo o povo aborígene, nativo, realizava esse processo. E esse processo, ele foi da onde? Ele existe ainda. Ele está no meio de alguns grupos. Mas são poucos os grupos, não são muitos grupos, não. São poucos. E também do encontro de povos. Ocorreu muito encontro de povos. Aqui no Brasil, por exemplo, o encontro da magística praticada pelos nativos indígenas, de várias etnias, depende da região do país, né? Poderia ser do tronco tupi, do tronco macro-G, do tronco caribe, tá? Esses povos se encontraram com outros povos também, principalmente com o povo que veio da África, né? E aí houve também uma reunião de saberes, de conhecimentos, até porque o povo que veio da África, ele veio numa situação complicada, difícil, né? E em todos os povos tem aquelas pessoas, seres que têm sabedoria e tem aqueles que não têm, né? E dentre os povos, aqueles que têm sabedoria se reuniram, compartilharam sabedorias, conhecimentos magísticos e também conhecimento da natureza, das potências das plantas, porque quando a gente vive em um local, em um ambiente, a gente aprende a entender esse ambiente, o clima desse ambiente, as condições desse ambiente, as plantas deste ambiente, a potência dessas plantas, principalmente quando há uma essência de conhecimento mais magístico. Então, o povo que veio da África, né? Ele veio não podendo trazer tudo aquilo que seria possível de suas plantas, de suas ervas, e precisavam entender o meio onde eles se encontravam agora, o habitat natural onde se encontravam. Isso houve ali uma participação, uma sintonia entre sábios desses povos e o cruzamento de várias sabedorias de plantas, de entendimento de forças. E isso quase não é falado, ou nem é falado, entendeu? Falam apenas de uma forma poética, mas não falta, entendeu? Falta coisas. E outra questão, muito também da sabedoria magística também foi passado depois para os ribeirinhos, para os povos que foram se agrupando, né? E dentre tudo isso, poucos sustentaram essa sabedoria, né? E passou de geração a geração, família a família, né? Outros
morreram, faleceram, levaram consigo uma parte da sabedoria e outros mantiveram, sustentaram pela ação prática. Entendeu? Então isso é uma coisa que precisam saber. Na verdade, muitas divisões quem faz somos nós na nossa cabeça, mas na realidade essas divisões não é assim, né? A realidade não é assim, os povos se unem, de certa maneira acabam se unindo. Então, o que acontece? É muito interessante saber quando esses povos se unem por uma prática, como por exemplo a prática magística. A prática magística, a prática de utilizar os elementos para produzir o efeito no caminho. Porque é assim, você nasce, né? Eu nasci, você nasceu, nós nascemos com uma potência. Nós nascemos com uma potência. Nós nascemos com uma predestinação. Mas os passos que a gente vai realizar, como a gente vai realizar esses passos, é o formador do nosso destino. E aí, como que você está realizando seu passo, hein? E é assim, o seu passo depende de você realizar, depende de você fazer. Mas no físico, só depende de você? Não é bem assim. Porque no físico também várias situações ao redor, vários acontecimentos, várias pessoas ao redor influenciam o seu passo. Influencia. Muitas vezes desvia, bloqueia. Várias vezes faz você derrapar. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Aí a gente vai passando pelos ditos obstáculos da vida, e aqueles que procuram amadurecer as suas escolhas, os seus objetivos nesses obstáculos, começam a aprender com isso. Riscaiará, Adriana Gardim, riscaiará. E vai aprendendo. Então, começa a tomar novas atitudes, formas de reagir a isto, né? Precisa reagir a isto. Não é porque isso está ocorrendo que a gente só aceita. Não, tem hora de a gente falar não. Tem hora de não querer, tem hora que precisa de resistência para transformar aquilo, força para transformar aquilo. Isso no seu aspecto de atitude, de ação física também, mas tem um outro aspecto, que é o aspecto mais sutil. Até para nascer essa resistência, essa força de entender a coisa, de não deixar que essas influências desviem os passos, porque uma coisa é você dar passos, errar e aprender com os seus erros. Outra coisa é, além disso, você ter mecanismos externos que levem você sempre ao impacto, sempre ao peso, sempre ao ruim. E aí a gente está falando de forças que são um pouco mais sutis, ocultas, e que acontecem. Imagina uma pessoa pensando mal de você todo dia. Você está bem? Ok. Você está em equilíbrio? Ok. Você está fazendo várias ações, proteções? Ok. Mas você está escancarado, com tudo aberto, tudo faltando. Seu lado espiritual está numa alienação só.
Aí não tem jeito. Não tem jeito. Você pega aquilo é impacto em você e você sofre com isso. E você sofre com isso. E aí? O que se faz então? Você sabe, você precisa tomar atitudes, você precisa ter firmeza, você precisa ter personalidade. Tem muita gente que não sabe nem o que é, né? Ele não tem a coragem de dizer não. Ou tem medo, porque ele não sente nada que o proteja para dizer esse não. Né? É como a gente vê na vida. Uma mulher casada, ela acaba não denunciando os sofrimentos que muitas vezes ela passa em casa, com o marido, por exemplo, que bate nela, mas ela não denuncia, por medo. Existem várias situações, né? Mas por medo. Tem uma questão de medo ali. Quem vai protegê-la? Depois, quem tem que se virar é ela sozinha. Então, essa questão de a gente aprender a lidar com essas forças ocultas é essencial. A ter força para tomar a nossa decisão é essencial. E vocês sabem, existe uma justiça bem além dessa física, né? Essa física, ela é composta por o que o ser humano ou grupo, né, acha que é. Que pode, que não pode, que forma, né? Então é só uma justiça ilusória. Você coloca um monte de parede e você acha que isso lhe protege? Não é isso que lhe protege. O telhado lhe protege, lhe dá uma certa proteção. Se você não cuidar do telhado, com as chuvas e com o tempo, ele quebra, entra água. As coisas acontecem. Então a gente precisa estar também renovando, primeiro aprendendo a lidar com essas forças e renovando cada vez mais, entendeu? Pegou? Pegaram? Vocês entenderam a importância disso? Coloca aqui para mim se vocês entenderam a importância disso daqui. Tá? Aliás, eu quero pedir para você o seguinte. Se você ainda não segue aqui o Xamã Cientista, clica aí para seguir, tá? Dá aquela força para a gente poder passar essas mensagens para mais pessoas. Tudo isso que eu venho falando. Né? Tem muita gente que precisa ouvir. Tem aqueles que não precisam ouvir, que a gente sabe disso. Mas tem muitos que precisam ouvir e o seu movimento ajuda o outro. Então compartilhe também, entendeu? Começa a dar um up aqui para a gente levar essa mensagem para mais pessoas, tá? A Mariana Neres falou, tudo entendido, Rami. Ficou muito claro. Ah, que bom, tá certo. Exatamente. Então, você precisa entender que é importante o espiritual em sua vida. E que a vida, ela é a manifestação do espiritual. Porque se você achar que tudo é só físico, né, você vai sofrer os impactos e não vai saber o que fazer. E aí, quando acabou a possibilidade física, o que você faz? O que vai lhe dar força, coragem naquela hora que você realmente precisa de coragem, precisa de força? Veja, não é uma questão de crença. É uma questão de consciência. Consciência.
Entendeu? Eu não estou falando, você crê no espiritual. Não, tenha consciência do espiritual. Tenha a lucidez do movimento espiritual e que todos os movimentos que você faz é do espiritual. Deixa eu ver o que é aqui que está falando, peraí. A Adriana Gardinho está falando, olha. Muito verdade, Rami Xanaitá, sempre compartilhando. Tá certo. Então, o que eu vou ensinar hoje? Eu vou ensinar a utilização de elementos naturais que são potências. Mas eu quero dizer para vocês assim, um elemento natural, ele também é a manifestação do espiritual. Ele não é apenas um elemento natural. Ele não é apenas um grupo de moléculas com substâncias. Não. Ele é uma vida. E essa vida em um determinado ciclo. Um determinado ciclo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma semente, ela é uma vida. Ela só precisa dos elementos necessários para mostrar todo o potencial que ela é. A semente, ela contém tudo nela. Tendo os minerais, os nutrientes adequados e mais água, ali ocorre o nascimento. É a força do nascimento. O ciclo dela é a força do nascimento. Então isso não é nada demais, isso é muito óbvio, isso é muito claro. Uma semente tem esse potencial, certo? Se a gente pegar uma raiz, aí a gente já está falando de algo que, além de dar sustentação à planta, na sabedoria sagrada, na botânica oculta, eu ensino que a raiz precisa ser entendida como a boca da planta. A boca. Porque é exatamente na raiz que ela vai agregar os nutrientes, certo? É a fonte alimentadora. É a fonte nutridora. Veja que você tem uma plantinha em casa, você faz o quê? Você precisa adubar ela. Você precisa colocar nutriente na terra para que a raiz absorva. Então, a raiz, ela é a sustentação da planta, e essa sustentação ela vem através da nutrição, através desse contato com elementos. Só que a planta também tem suas folhas, e as suas folhas, por exemplo, elas necessitam da irradiação solar, que ali transforma aquela energia luminosa em química dentro do organismo dela. Mas se ela não tiver os nutrientes, se ela não tiver água, ela não vai para frente. Então, uma raiz, ela se encontra no oculto da terra. Ela não está visível. Ela está no oculto. É o portal para o oculto. É o caminho para o oculto. É o caminho para o segredo. Isso é uma raiz, por exemplo. Bom, para uma planta existir, a gente precisa pegar uma semente, plantar ela e ali se desenvolver a raiz. Tudo muito óbvio. Mas esse sentido oculto precisa ser entendido como um caminho que a energia realiza. A própria manifestação de vida de um ser é o caminho da energia desse ser. De certa maneira, esse destino da planta, primeiro, essa predestinação de uma planta, ela existe por um objetivo. Não é simplesmente existe por existir. Porque senão a gente não sobreviveria. A gente busca alimento na natureza. Então tem
uma função muito clara. E aí a gente pode ver até uma questão, e isso é só o início, é só a pontinha do iceberg, da questão da força da predestinação de uma planta. E aí tem um destino dela. E quando a gente utiliza uma planta, isso tem um caminho. E aquele destino dela se reúne ao nosso. Vocês já pensaram assim? Então, isso é sabedoria milenar. Se reúne ao nosso. Entendeu? Se reúne ao nosso caminho, ao nosso destino. Então, essa é só uma introdução, né? Como o tempo vai passando, deixa eu passar aqui, ó. Vamos andar um pouquinho aqui, ó. Aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí. Ó, seguinte. Peraí, deixa eu ajeitar aqui vocês aqui. Ó, vamos lá. Magia precisa ser entendida com a medicina sagrada que ela é, tá? E quando a gente fala de medicina sagrada, nós estamos dizendo que a gente faz uma alquimia pelo entendimento dos movimentos da natureza. Os movimentos da natureza, tá? Então, vou mostrar alguns elementos naturais para vocês. Por exemplo, esse daqui é um coco seco. Esse coco seco, num período antes dele, eu poderia plantá-lo, né? E ele tem lá, um pouco antes de estar assim, ele teria ali a parte interna dele, aquela parte branca, onde a gente se alimenta dela, né? Metacarpo, entecarpo, etc., que são o quê? São elementos de conservação de energia. E aí a gente coloca na terra e vai desenvolver, o coco vai nascer. Nesse caso aqui ele já está seco, né? Então ele já passou esse ciclo aqui, tá? Mas se a gente colocar na terra ele vai nascer. Então a gente entende que essa potência é uma grande semente. Porém, isso daqui é um útero-mãe. Um útero-mãe sagrado. Que é um útero. Se a gente pegar uma semente como essa, vamos pegar uma outra semente aqui. Aliás, gente, deixa eu pegar aqui. Ó, essa semente aqui, ó. Cápsula e semente, ó, aqui, ó. Tá vendo? Popularmente chamada de chapéu de couro. O nome popular dela. Tá vendo? Sementinha. Ela também é uma potência de nascimento, de início. Se ela estiver na fase a qual ela ainda tem potência de vida, eu plantando, vai nascer. Só que não é só plantar e nascer, né? Precisa ter os elementos adequados. Tudo precisa ter os elementos adequados, os entrecruzamentos adequados para ela se desenvolver. Até a temperatura da terra precisa, tá? Então essa é uma força de nascimento. Chapéu de Napoleão, tá? Ó, aqui, ó, que bonito, ó. Muito bem. Cada um tem um objetivo. Aqui é uma castanha. Castanha do Pará. Castanha da Amazônia. Vem lá dentro do ouriço da castanheira, várias ao redor, dentro daquele útero mãe, que é o ouriço, certo? Ali tem força de gestação, de potência de gestação. Retirada dali, essa é uma semente. Essa castanha eu posso plantar. Dessa castanha eu posso fazer a banha de castanha, o óleo de castanha. E posso plantar e vir a ser uma castanheira. Força de início, potência
de nascimento, né? Essa energia de nascimento, tá? Muito bem. Aí, vamos pegar uma outra semente. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá no saquinho. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês. Uma outra, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a pimenta, é uma pimenteira. Uma pimenteira, tá? A vagenzinha dela, se a gente abrir, tem as potência da pimenta aqui dentro, tá? Essa pimenta aqui é chamada pimenta de macaco, nome popular, pimenta de macaco. Aqui também nasce vida, tá? Tá vendo? Entendeu isso? Tá bom. Agora, observe. Eu tenho esse grande útero-mãe, que é força de gestação, potência. Eu sei que ele tem os olhinhos dele aqui, o coco, certo? E tem um que se eu furar, 2 é duro, e se eu furar, ele é mais fácil de abrir, né? E aí eu posso retirar a água quando ele está na fase que ainda há água, aquela fase que ele pode nascer, eu posso retirar a água. E essa água é boa para fazer banhos de vitalidade, de clareza do meu campo mental, de fortalecimento dos meus passos, de ampliação da minha energia. Posso ingerir, que vai fortalecer meu corpo, né? Porque aqui tem várias coisas boas. Até magnésio ela tem, que ajuda o organismo, na bioquímica do organismo. Bom, mas nesse furo, eu venho aqui, ó, e rezo aqui dentro, ó. Bem no buraco, ó. Faço minha reza aqui, ó. Faço a reza aqui. Faço a reza. Rezo, rezo, rezo para o novo ciclo. Para o novo ciclo que eu quero na minha vida. Para o novo passo que eu quero realizar. E o novo passo, ele precisa completar os passos que eu já dei. Entendeu? Não é assim, dar um reset em tudo, resetar tudo e começar de novo. Não é assim. É reunir essa nova potência aos passos que eu já realizo para a construção de algo além. E aqui eu vou rezar. Vou rezar. Vai falar, Rami, mas qual que é a reza, né? Aí o Rami fala em Abanhaém Kaá, suas rezas, né? Qual que é a reza? Sim, tem as rezas corretas em Abanhaém Kaá, mas você pode rezar falando. O importante é que tenha ali o seu sopro, a sua força. Lógico que as rezas, elas são vibrações, intencionalidade. Então você precisa colocar sua intencionalidade, suas vibrações aqui. Rezar mesmo, conversar, falar do seu novo ciclo, falar aqui, ó, aqui dentro, fala, pronuncia, firme. Ok. Sua saliva, o seu sopro vital, a sua força está lá dentro. Estão entendendo até aí? Diga aí se vocês estão entendendo. Entendendo? Lá dentro, lá dentro. Lá dentro. Sua mente, seu ser, não está fora mais. Precisa estar lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Aí, você vai, naquele buraco, pegar essa semente aqui, semente, chapéu de Napoleão. Tá vendo que ela também tem um orifício? Você vai rezar nela também, ó. Sopra. Reza. Reza nela. Reza nela. Reza. Pensando lá dentro. Aí você vai reunir esta daqui e vai plantar no útero mãe. Abre mais o buraco. Ela é um pouquinho maior, ó.
você vai colocar lá dentro. Lá dentro. Quando estiver lá dentro, você vai observar e vai fazer assim, ó. Ó, tá vendo esse som? Esse som é de chamada de força. Chamada, você está chamando as forças dos entiais da natureza, a força das grandes mães sagradas, chamando para que haja a gestação da vida, daquele seu novo ciclo. Aqui, ó. Chamou? Agora você vai colocar a outra semente que eu te mostrei, a pimenta de macaco, que é a ignição, que é a força ignidora, que é a força que vai fazer o movimento ocorrer lá dentro. Lá dentro. Muito bem. Tá tudo lá dentro agora. Nossa, eu tô com um pouquinho de tempo, quase na hora de começar. Então vou terminar aqui para vocês. Tá, ó, tá tudo lá dentro agora. Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. Agora que tá tudo lá dentro, reza de novo. Leva para um lugar de mata. Mata. Faz um buraco. Leva água. Adiciona a água no buraco. Pedindo do seu jeito, tá? Tem a forma, mas do seu jeito. Quando você aprender comigo e querer ir a fundo, você vai entrar nos meus cursos, você vai fazer, você vai saber mais coisa aí. Isso é só um pinguinho. Você vai colocar água, pedir para a mãe, que agora você está fazendo um buraco que é o útero da mãe terra. Para a mãe sagrada gestar um novo ciclo. E você vai plantar lá dentro esse preparado que você fez, esse elemento de força, essa sagrada força, e cobrir com a terra. Lugar bonito, hein? Tá? Lugar onde tenha árvores frondosas de força, de ânimo, entendeu? Faz essa ação magística. Você pode fazer. Se eu estou passando é porque você pode fazer. Faz essa ação magística. E depois você me conta aqui, tá? Os resultados que ela deu. Tá bom? Gostaram? Mais uma ação magística que você pode fazer. Se vocês gostaram, ó, dê um jeito de compartilhar esse vídeo, entendeu? Siga o Xamã Cientista, divulgue, utiliza, entendeu? Tá certo? Tá bom? Participe. E tem, por exemplo, o curso de portal, que agora eu estou na fase lá do curso de portal de ensinar muita coisa dessa magística xamânica, principalmente para essa questão necessária da atualidade da nossa vida, tá? E se você quiser mais informações, entra na bio aí que você tem o contato para mais informações, tá? Aliás, eu até vou colocar no ar uns vídeos que eu preparei, sabão magístico adequado para determinadas situações. Fique atento que você vai ver, tá? Que você também pode obter para utilizar, tá bom? Então eu vou passando para vocês, Rishkayará, que vocês tenham uma ótima quarta-feira, né? Um ótimo momento, né? Você que está me vendo aqui ao vivo nesse momento, que você tenha uma noite ótima, um dia ótimo, que seja cheio de luz e que você possa utilizar a força desse nascimento do novo ciclo sempre na sua vida, fortalecendo os passos que você já deu e realmente transformando aqueles obstáculos externos que tentam tanto te tirar você do seu caminho, tá bom? Rishikayará, Poraeté, gratidão, viu? E nas próximas, fique atento aí que de vez em quando eu vou entrando, tá? Vocês receberam a notificação, entra que eu tenho alguma coisa para falar, tá certo? Para passar, para ensinar. Vamos sempre aprender. Aprender é algo muito, mas muito, mas muito bom mesmo. Rishkayará. Agora, pessoal lá do portal, tô indo para lá.